Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Sejam muito bem-vindos a essa quarta aula e penúltima aula do nosso curso livre de Marketing de Serviços em Comunicação. Só recapitulando um pouco do que já foi visto até aqui, nós vimos o serviço, conceituamos o serviço, as características do serviço, em especial a de tangibilidade, que norteia muito do marketing de serviços. Categorizamos esses serviços por tipo de serviço como produto ao cliente, ou serviço derivado de produto. Também tipificamos por relacionamento, por contato, por regulamentação, por homem ou máquina, por lucro ou sem fins lucrativos. Tratamos dos serviços por complexidade, serviço de consumo, serviço industrial, ou seja, B2C, B2B, em suas diferentes formas, por durabilidade, serviços perecíveis, semiduráveis e duráveis, tanto no B2C como no B2B. As razões que levam ao consumo de serviço, seja por status, conveniência, diversão, hora oportuna, conforto, saúde, como que funciona a operação de serviço, né? A gente tem a linha de frente, a retaguarda, como que essas duas áreas, elas precisam se interrelacionar e como que elas precisam funcionar para que os serviços sejam prestados da forma como eles precisam, que eles merecem ser prestados, como que é fácil a gente confundir os papéis da linha de frente com a retaguarda e não entregar um serviço bem feito. A gente viu como que ocorrem os processos de serviços com pessoas, serviços com os bens das pessoas, serviços com as informações das pessoas e serviços para estimular mentalmente as pessoas, com música, aula, conteúdo, e olhando o serviço dessa forma mais profunda, né, fazendo essa antítese para alcançar uma síntese melhor do serviço, a gente compreendeu que serviço está diretamente ligado à percepção de qualidade que leva à satisfação. Levando isso em consideração, a gente estudou o que é satisfação, as principais teorias de satisfação, a hierarquia de necessidades de Maslow, os dois fatores de Herzberg, a teoria XY de McGregor. Então, a gente fez um comparativo das primeiras duas teorias, que é a de Maslow com a de Herzberg, que elas se entrelaçam, se comunicam. A gente se aprofundou nas teorias XY de McGregor, incluindo aí as limitações dessas teorias, né, o que elas se aplicam no Brasil, como que elas se aplicam no Brasil, e entramos em avaliação de qualidade, porque se o marketing de serviços está diretamente relacionado à percepção de qualidade, é importante que a gente faça a avaliação da qualidade, em especial nos diversos modos de se avaliar uma qualidade, de forma que um
que a gente possa se aprofundar, melhorar essa percepção da qualidade nos diferentes prismas que ela se encontra. Então, a gente viu que a qualidade existe, a qualidade de busca, que é anterior ao consumo, a qualidade de experiência, que é durante o consumo, e a qualidade de credibilidade, que é posterior ao consumo. Então, tem a pré-compra, a compra e o pós-compra, e tudo isso é importante, porque são percepções de qualidade um tanto quanto distintas, sendo que a gente viu que as qualidades de busca são mais inerentes aos produtos e as de credibilidade são mais voltadas aos serviços, mas não anula-se as outras, e há serviços que têm maior relação, inclusive, com as qualidades de experiência, né, assim como há produtos que também utilizam muitas qualidades de experiência. A gente entendeu esse contínuo e tratou dos diferentes prismas, os diferentes construtos que são avaliados em qualidade de serviço, que é de tangibilidade, que é o primeiro, porque tem essa importância diversa dos produtos, de confiabilidade, de presteza, de garantia, empatia, e apresentamos uma ferramenta, que é a ferramenta mais comum de se avaliar percepção de qualidade, que é a Serviqual, que avalia expectativas versus percepções, já que os serviços, como eles não podem ser experimentados antes do consumo, e se você está experimentando o serviço, você está consumindo o serviço, então as expectativas têm um peso enorme na questão, e você confrontar essa expectativa que é antes do consumo com as percepções que são posteriores ao consumo, nos traz o resultado que a gente espera para verificar a percepção de qualidade e poder saber como melhorar essa percepção de qualidade, alcançando maior satisfação dos clientes, que é o objetivo no marketing de serviços e principalmente no marketing de serviços de comunicação. E, então, a gente viu um exemplo, né, de como que isso ocorre, tanto na ferramenta antes do consumo como a ferramenta depois do consumo, que é a particularidade dessa ferramenta Serviqual, que serve para fazer essa avaliação de percepção de qualidade. Hoje, a gente vai falar, na última aula a gente falou sobre produtividade em serviço, como que a gente pode mensurar a produtividade em serviço, e isso é importante, porque existe também essa percepção de eficiência, de produtividade, que leva a reter o cliente consumidor de serviços. Então, como que a gente define as variáveis que são verificadas, porque a produtividade de serviço é um tanto quanto distinta da produtividade em produtos. Também sobre gestão de serviços, vimos a fórmula do PODCE, do planejar, organizar, dirigir e controlar, e como que ela se aplica a um serviço em si, e principalmente o planejamento de marketing em serviços, né? Então, observando o planejamento estratégico, análise SWOT, a definição de público, a segmentação do público, o posicionamento de mercado, objetivos e metas de mercado, o composto de marketing, que o composto de marketing diferente de serviço, ou chamado mix de marketing, é diferente do que o de produtos, e o controle de orçamento e métricas. Então, na última aula, a gente se aprofundou em como que é feita uma análise SWOT, ou seja, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né? Então, quais são os setores do macroambiente que a gente avalia, quais são os indivíduos, e grupos e organizações do ambiente competitivo que a gente avalia, e internamente também o que pode ser avaliado e como que isso pode impactar num planejamento que vai te trazer uma redução de custos, uma maximização de lucro, que é o objetivo também no marketing de serviços. Sobre a segmentação, a gente viu as diferentes formas de segmentação em serviço, demográfica, geográfica, psicográfica e comportamental, e a gente se aprofundou nos 7 P's que compõem aí o composto de marketing de serviços, além dos 4 P's convencionais ou tradicionais de produto, praça, promoção e preço. A gente compreendeu a questão do P de pessoas, que tem uma importância enorme em serviços, porque a maioria dos serviços dependem das pessoas, diferente de muitos produtos, os serviços dependem das pessoas que são as prestadoras de serviço.
e elas são a chave do sucesso de percepção de qualidade em muitos serviços. A questão da prova física, já que o serviço é intangível em comparação com o produto, a gente precisa tangibilizar esse serviço, e essa tangibilização vem principalmente pela prova física. E os processos, já que os processos podem oferecer gargalos para o serviço, e dessa forma a gente tratar os processos em serviços, né, verificando como reduzir esses processos, como otimizar esses processos, é de fundamental importância no marketing de serviços, seja serviços em comunicação, como outros tipos de serviços também. E também a gente verificou as principais diferenças, as diferenças mais comuns que nós temos entre o marketing de produtos e o marketing de serviços. E também a gente entrou na esfera de as origens dos novos serviços, como novos serviços surgem, seja por oportunidade de mercado, seja por tendências de consumo, ou seja por pesquisa e desenvolvimento. Hoje nós vamos tratar da questão de ponto de venda e serviço, e principalmente da questão comportamental, de comportamento de consumo de serviços. E isso é extremamente importante, né, essa questão do comportamento de consumo de serviços. O primeiro tópico de hoje é tratar sobre análise de ponto. Em muitos serviços, o cliente precisa ir até o ponto de venda onde esse serviço é executado, principalmente serviços que são executados com alguns bens, que são bens móveis dos clientes, com as pessoas físicas dos clientes, ou mesmo o estímulo mental em que os clientes precisam ir até onde que é executado o serviço. Nesse sentido, há alguns aspectos que a gente precisa levar em consideração. Um deles é a questão da acessibilidade. Hoje nós temos um grande problema na nossa sociedade, nas nossas grandes cidades, principalmente, que é a questão de acessibilidade. Não apenas a acessibilidade para que se torne o serviço disponível para aqueles portadores de necessidades especiais, com algum tipo de dificuldade de locomoção. E essa é algo que deve ser levado em consideração e que há, inclusive, legislações que tratam dessa questão. Mas, principalmente, a acessibilidade geral, que é o acesso das pessoas, a facilidade de acesso das pessoas àquele local. Hoje a gente tem um problema enorme de trânsito e a gente tem um problema ainda maior, que é o de estacionamento. Então, se você tem um público-alvo que se desloca com seu próprio automóvel, que não utiliza o transporte público para se deslocar, você tem que se atentar à questão da acessibilidade, porque gera uma visão negativa e algo que pode ser uma variável que pode pesar na decisão de consumo de um certo serviço, a questão de acessibilidade. Se você vê como um pesadelo a questão de se conseguir um estacionamento em certa região da cidade, em certo local da cidade, que é o local em que está encontrado a prestação de serviço, isso pode te levar a procurar um concorrente, um outro prestador do mesmo serviço, de serviço similar, que você tem um acesso mais fácil, que você não vai pegar um grande trânsito, gastar muito tempo no trânsito e muito menos passar muitas horas, muitos minutos ou até mesmo uma hora procurando uma vaga de estacionamento que pode colocar o seu carro, que é um bem valioso, em risco por uma série de questões. Então, a escolha do ponto deve levar em consideração essa questão de acessibilidade, de se tornar fácil com que o cliente chegue até você sem ter grandes dores de cabeça, sem gastar muito tempo, sem ter essa dificuldade. Outro ponto que a gente tem que levar em consideração é a questão de visibilidade. Alguns tipos de serviço você necessita de uma visibilidade, principalmente se são serviços que são compra por impulso, ou que são compra por hora oportuna.
que o cliente ele não necessariamente necessita saber que está indo a você, e sim te encontrar e fazer o consumo do serviço porque está ali disponível próximo de você e conseguiu e tem tempo para fazer o consumo e interesse de fazer o consumo daquele serviço. Essa questão da visibilidade é importante para o cliente ter na memória onde fica, para o cliente saber que é fácil de encontrar, de ter aquilo como uma referência de um local para aquele serviço, e principalmente para ele não ter dificuldade quando se trata de um edifício, quando se trata de um shopping, quando se trata de um centro comercial, dificuldade de encontrar o seu local. Se ele tiver dificuldade de encontrar, mesmo que ele tenha um impulso, uma vontade, uma curiosidade de encontrar, mas ao encontrar certa dificuldade de ver o seu ponto, ele pode desistir nesse caminho e você vai ter a perda aí de um possível cliente por uma questão de pouca ou baixa visibilidade. Então, a positivação é importante, além da positivação, a questão da positivação externa, né, de ter, às vezes, placas indicativas de que, olha, vire à esquerda que você vai nos encontrar, né? Isso é algo que deve ser levado em consideração na análise de um ponto, para ver se esse ponto não está, de certa forma, invisível para uma boa parcela do seu público-alvo. Outra questão é o perfil demográfico. Existem serviços que você pode buscar o consumo durante o horário de expediente, no seu horário de almoço, ou que você vai sair da sua residência e vai até o ponto de prestação de serviço. Você precisa saber isso. O seu cliente ele vem da residência, o seu cliente vem do seu local de trabalho. Vindo do local de trabalho, onde se concentra o local de trabalho da maioria dos seus clientes, daqueles que te trazem a boa parte da sua renda, né? O seu público-alvo está concentrado, trabalhando em que local, de forma que você possa buscar um ponto que seja mais acessível, mais visível para aqueles que trabalham naquele local. Ou se vem da residência, que esteja mais próximo do local de residência. Ou mesmo alguns tipos de serviço que é necessário certa descrição, e aí você tem que buscar um local que seja fora da rota do cliente, já que o cliente vai buscar essa descrição de realmente sair de sua rota para consumir aquele tipo de serviço. Então, essas particularidades do serviço devem ser levadas em consideração para você conseguir alcançar e tornar mais fácil com que o seu cliente alcance o seu serviço. Em comunicação, muitas vezes, o ideal é que o ponto seja num local que já seja uma região de empresas, né, de grupos comerciais, grupos profissionais, né, que tenham centros de empresas que consomem o serviço de comunicação de forma a facilitar essas relações de ida e volta do local da prestação de serviço. E outra estratégia que você precisa definir é a questão de localização da sua concorrência. Então, há alguns tipos de serviço que o ideal é que você não tenha um concorrente por perto, e outros que o ideal é que você esteja entre os seus concorrentes, no meio de seus concorrentes. Nós estamos aqui em Brasília, e em Brasília é muito comum setores específicos. Nós temos a Rua das Farmácias. Então, só há farmácias na rua, uma ao lado da outra. E isso é estratégico. As farmácias, elas procuram se localizar onde há outras farmácias, porque é um tipo de estabelecimento em que os clientes, eles procuram fazer uma comparação de preços. Havendo, assim, essa comparação de preços, você pode
atrair o cliente ou com produtos diferenciados, né, ou com aqueles produtos chamariz, né, que buscam exatamente trazer o cliente para consumir esse produto que é chamariz, que tem um preço mais abaixo, e tentar convencê-lo a levar outros produtos. Então, em muitos sentidos, alguns serviços, você estar próximo de seus concorrentes é algo interessante, né? E em algumas localidades já existe uma cultura disso. E no caso de Brasília, por exemplo, nós temos setores de oficina, dos serviços de oficina. Então, as pessoas já culturalmente sabem que se elas querem consertar o carro, elas vão ao setor de oficinas, né? E aí você consegue atrair o cliente que chega naquele setor de oficina sem ter uma oficina de referência, uma oficina de preferência, através de promoções, né, que você faz aí a ilustração, a divulgação e consegue fazer com que você atraia a sua clientela por essa forma. Oficinas que estão fora dessas regiões, elas precisam atrair os clientes de outras formas, né? Ela não pega esse cliente sem preferência, esse cliente por impulso que está ali necessitando daquele serviço sem saber qual que ele vai escolher. Então, às vezes ele vai escolher pelo visual, por uma propaganda, por a questão de um desconto que está sendo externado ali para ele, que tem relação com o que ele precisa, e com isso ele vai levá-lo ao seu estabelecimento. Daí a importância da gente fazer essa análise de ponto, né? Em alguns setores, essa análise de ponto leva outras variáveis em consideração. Essas 4 variáveis, elas são comuns a todos os serviços e devem ser levadas em consideração na análise de ponto para qualquer serviço. Nós também temos, junto aos serviços, os níveis de serviços internos pela questão de atendimento, né, de prestação de serviço. Então, alguns tipos de serviços é o que a gente chama de autosserviço. Então, o cliente, ele procura, escolhe os produtos por conta própria, e aí ele só tem um contato com um humano, com um colaborador daquela empresa, na hora de efetuar o pagamento, né, daquele serviço. Então, você chega e é muito comum, por exemplo, um serviço que a gente chama do termo em inglês self-service, que significa exatamente isso, autosserviço. Então, a empresa que trabalha com self-service, ela está trabalhando com isso, com autosserviço. O self-service não precisa ser só comida, né? A pessoa, ela se serve, ela escolhe os produtos e leva até o caixa. Num supermercado, nós temos um autosserviço. Então, você não tem ali um atendente que te acompanha ao lado e que vai te ajudar a escolher, te empurrar algum produto, né? Você faz as suas escolhas e tem um certo contato no caixa. Há também o serviço de autoatendimento, que até mesmo o pagamento você faz sem o contato com uma pessoa, né? Alguns supermercados já estão adotando um serviço de autoatendimento. Então, você não só escolhe suas compras, como passa suas compras e paga suas compras, sem necessariamente ter contato com uma pessoa física, né? E isso é comum em vários serviços de estacionamento. São serviços que muitas vezes trabalham com sistema de autoatendimento. A maioria dos shoppings, hoje em dia, você pega o ticket na entrada, na cancela, e depois, ao final, utiliza aquele ticket num totem para realizar o pagamento e utiliza o recibo para sair pela chancela, tudo de forma automática, sem a necessidade
de você ter contato com um funcionário daquele estacionamento. Esses serviços de autosserviço, de autoatendimento, eles são extremamente úteis para alguns tipos de serviço e que se adequam a esse tipo de sistema. E cabe a você identificar se isso atende o seu serviço ou não. Outro modo é o serviço limitado. Você tem alguns poucos atendentes para muitos clientes. Então, a gente deu um exemplo do supermercado. Há alguns supermercados que oferecem um serviço limitado, que são mercados gourmet, que você tem uma pessoa ali para te assessorar, te tirar dúvidas para alguns tipos de serviço, de vinhos, de bebida alcoólica e outros tipos que você pode ter dúvidas, e tem alguém ali para te fazer indicações, para tirar essas suas dúvidas, né? Quando você tem poucos atendentes para atender muitos clientes, é porque os clientes eles podem optar por um autosserviço ou podem optar por ter um atendimento humano, e o atendente está ali à disposição para isso. E o que nós chamamos de serviço completo. Você tem um cliente e você tem um atendente. Você tem um cliente e você tem um prestador de serviço. Então, para se consumir aquele serviço, o cliente precisa necessariamente de um comprador. Há muitos serviços que isso é opcional. Então, quando a gente olha lá, as pequenas lojas, elas têm um atendente ali que pode atender a cada cliente que entra, mas alguns clientes podem optar por um autosserviço, de não utilizar ali o serviço do atendimento, mas o serviço está ali disponível, né? Porque há clientes que fazem questão de ter esse assessoramento, de ter esse atendimento humano durante o consumo do serviço. Há muitos serviços, eles necessariamente precisam de um serviço completo, e você dificilmente vai conseguir prestar esse serviço sem ter um atendente para atender um cliente. Em outra aula, a gente deu um exemplo de corte de cabelo. É um serviço completo. Não há como separar o prestador de serviço do cliente, já que é um serviço prestado no físico do cliente, e dessa forma você precisa realmente ter um prestador de serviço atendendo aquele cliente. Assim, isso impacta em diferentes formas, né? Para alguns serviços você busca esse atendimento humano, para outros você abre mão e não faz questão, e às vezes nem quer esse atendimento humano. E isso vai da particularidade da natureza de cada serviço, e cabe a nós identificar o que pode ser automatizado no serviço, e, se for a questão da cultura do serviço, o que deve ser feito de forma a humanizar ainda mais o serviço. Então, isso fica muito claro olhando essa questão. Serviços que dependem de uma confiança no prestador de serviço vão demandar uma recomendação de um serviço completo, e outros serviços que são mais simples, como a compra de supermercado, um estacionamento de um centro empresarial, de um shopping center, eles não necessariamente, você ter pessoas pode gerar gargalos, ter pessoas pode gerar uma série de situações que não são as desejadas nem pela empresa, nem pelos clientes. E aí a gente entra na questão comportamental. Como que ocorre o comportamento de adoção? Adoção no sentido de você adotar um serviço que você não adotava antes. Então, o primeiro passo é o que a gente chama de conscientização. O cliente o público-alvo não necessariamente conhece um serviço, e quando ele descobre a existência daquele serviço, ele está tomando ciência, né? Então ele está consciente de que aquele serviço existe, né? Então, todos os dias nós estamos
tendo aí o surgimento de novos serviços ou novos prestadores de serviço, e muitas vezes o público-alvo desconhece. Então, ele toma ciência de que aquele novo prestador de serviço existe, ou que aquele novo serviço existe, o que é ainda mais interessante. Ele desconhecia aquele serviço e descobriu que esse serviço agora está disponível. Mas a conscientização, ela só leva a esse ponto. Agora eu sei que aquele serviço existe, que eu desconhecia. Então, vem a segunda etapa, que é a etapa do interesse. Tendo ciência de que o serviço existe, o público-alvo ele é estimulado a saber mais a respeito daquele novo serviço. Então, ele precisa ter acesso à informação para saber como que funciona aquele serviço, o que ele agrega, o que ele oferece, saber as informações que ele julga necessárias quanto àquele serviço. E isso vem pela forma de propaganda, isso vem pela forma de website, isso vem pela forma de um folder, isso vem pela forma de um atendimento virtual. Então, há diversas formas dele alcançar mais informação, uma reportagem que vem graças a relações públicas, dele alcançar informação, né, via interesse dele em saber mais sobre aquele serviço. Se a gente queima essa etapa, a gente não vai conseguir atrair esse cliente. A terceira etapa, ela é uma etapa de avaliação, né? Então, ele, com base nas informações que ele obteve quanto àquele serviço, então ele soube que o serviço existe e obteve informações quanto ao serviço. Com base nessas informações, ele vai fazer uma avaliação. Essa avaliação é cognitiva, se ele tem interesse em experimentar ou não esse novo serviço, né? Então, ele vai verificar se ele precisa ou se ele deseja experimentar esse novo serviço. E aí a gente entra na quarta fase. Ele, fazendo essa avaliação, sendo uma avaliação positiva, de que é interessante para ele experimentar esse novo serviço, então, um novo restaurante na cidade, ele pesquisou sobre o restaurante, ele fez essa avaliação e decidiu, quero conhecer esse restaurante. Vem a fase da experimentação, que ele realmente vai lá e tem a experiência, né, do consumo daquele serviço. E, junto dessa experiência, ele vai conseguir ter uma melhor avaliação quanto ao serviço, que é aquilo que a gente chama de qualidade de experiência. Lembrando, qualidade de busca, qualidade de experiência, qualidade de credibilidade. Então, ele vai sentir as qualidades de experiência, ele vai julgar as qualidades de experiência, o quão bom foi aquela experiência para ele. E então vem a quinta fase, que é a fase desejada no marketing de serviços, que é a fase da adoção. Ele decide por adotar aquele serviço, ou seja, eu retornarei aqui, eu vou consumir esse serviço novamente, eu desejo ter um consumo, de certa forma, contínuo desse serviço, que é a grande preocupação do marketing de serviço, porque a gente sabe que o marketing é atrair e reter clientes. E reter clientes é muito mais barato do que atrair um novo cliente. Nesse sentido, claro, alguns serviços trabalham mais com retenção e outros serviços mais com atração. Mas a retenção, sendo algo mais barato, é uma relação a longo prazo que você pode construir um relacionamento com os seus clientes e assim garantir aí uma saúde para a sua empresa. Como que a gente pode acelerar o cliente para esse estágio de adoção? Quando a gente, já em serviço, como a gente falou, que tem toda uma questão de percepção de qualidade, num serviço novo,
o cliente ele desconhece essa qualidade, ele tem dúvida quanto a essa qualidade, ele tem essa barreira de informação, toda forma que a gente encontra de quebrar essa barreira, né, e oferecer para o cliente aí aquela ideia de qualidade, de credibilidade, que é a mais importante para os serviços, ela vai agilizar esse processo para chegar à adoção. Então, se a gente tem vídeos demonstrando, né, a execução daquele serviço, depoimentos demonstrando a execução daquele serviço, a gente tem aí os digital influencers, né, experimentando esse serviço e dando a sua qualidade de credibilidade desse serviço, a gente consegue acelerar esse processo de conscientização, de interesse, de avaliação, de forma a levar o novo cliente à experimentação. E assim, se a gente tem uma qualidade percebida boa, isso pode levar à adoção. Então, a gente consegue acelerar esses estágios para tentar alcançar a adoção e, assim, ter um cliente que vai retornar para o consumo desse serviço, né? Ter um caso de educação, ter os ex-alunos que vão retornar, né, e porque experimentaram e alcançaram aí a fase de adoção. E em todos os serviços, um serviço de comunicação, se você faz a entrega para a empresa, para o cliente, e aquela entrega tem uma percepção de qualidade alta, correspondeu ou superou as expectativas, você pode alcançar essa adoção. É claro que a adoção ela é impactada por diferentes coisas, em muitos serviços o preço tem um peso grande, a gente já falou sobre posicionamento de mercado, e aí existe as relações de preço, de status, de qualidade, e o peso que essas questões têm para o cliente perante aquele tipo de serviço, e que pode facilitar ou criar uma barreira para a adoção. Mas reconhecer essas 5 etapas e tentar vencê-las de uma forma mais breve é uma importante atividade no marketing de serviço. E aqui a gente tem uma etapa, né, nesse comportamento do consumidor de serviços que está diretamente, esse quadro está diretamente ligado às etapas que a gente viu, né, aquelas 5 etapas, mas de uma forma mais detalhada, né. A gente tem as primeiras 3 etapas que são de pré-compra, e a gente vê muito isso, que em serviços nós vamos sempre ver pré-compra, consumo e pós-compra, né, e a importância de cada parte. Então, na pré-compra, a gente tem o reconhecimento da necessidade, né, que é a conscientização, é uma outra forma da gente chamar de conscientização, que é visto de uma forma diferente. Necessidade também aí entra desejo. A busca de informações, que no caso de serviço a gente precisa dar maior ênfase em experiências anteriores, né, na confiança em fontes pessoais, mais pessoais do que impessoais, ou seja, a busca daquela, de buscar alguém que tenha uma credibilidade para aquela pessoa, né, que é o famoso one-to-one, o boca a boca, né, ou mesmo formadores, fontes independentes, mas que são de formadores de opinião, que são de influenciadores, né, e essa etapa de busca de informação, que a gente viu no slide anterior como interesse, ela é importante ser feita dessa forma para você agilizar o vencimento dessa etapa. Então, vem a avaliação das alternativas, né? As pessoas, e nós vamos ver nos diferentes modelos de tomada de decisão, que decisão de consumo, ela geralmente ela é feita por um modelo comportamental de tomada de decisão.
e não um modelo racional de tomada de decisão. E a gente vai ver a diferença disso daqui a pouco. Então, no modelo comportamental, a gente utiliza um número menor de alternativas. Quando se tem a ciência aí de um serviço, o desejo de se consumir o serviço, as pessoas não vão procurar saber quais são todos os prestadores daquele serviço. Até porque muitos serviços vão ter uma quantidade gigantesca de prestadores para você avaliar. Isso é contraproducente. Então, você vai buscar apenas um número menor de prestadores daquele serviço dentro dos parâmetros que você definiu. Então, por preço, por status, por qualidade, né? Então, essa seleção vai ser menor. E aí é importante que a gente faça com que a nossa empresa se enquadre naquele grupo a ser selecionado. Então, onde que ele busca as informações, é importante que estejamos nesse local em que ele busca as informações, né? Quem ele vai consultar, quem é uma referência para ele, isso é importante que a gente alcance essa referência, esse influenciador, né, que vai poder colaborar para incluir a nossa empresa nesse hall a ser avaliado. No serviço, existe uma maior dificuldade de comparação pela característica do serviço de intangibilidade, de subjetividade em muitos serviços, né? E pela questão de você não poder fazer um pré-teste. Então, você quer conhecer um restaurante, não tem como você fazer um pré-teste do restaurante. Ou você vai e consome o serviço, ou você não consome o serviço. Então, não tendo como fazer o pré-teste daquela experiência, ou você tem experiência ou você não tem experiência, você precisa avaliar pelos seus outros critérios, muito deles subjetivos, e sem saber antecipar quais serão os resultados, qual vai ser a qualidade percebida. Então, por isso que você vai buscar levar em consideração a opinião de pessoas de credibilidade, o que a gente viu lá atrás, em outra aula, sobre qualidades de credibilidade. Indo para o consumo, né? O consumo de serviço não gera propriedade do serviço. Você está consumindo, está vivendo aquela experiência. Você não é dono daquele serviço, daquele prestador de serviço, e sim está usufruindo daquela experiência de serviço, né? E isso também leva a um maior contato entre o prestador de serviço e o cliente. E essa questão, ela pode ser levada em consideração que, sendo uma experiência, o tempo da experiência é significativo, né? Então, se você tem um serviço que demanda um tempo, quanto mais longo esse tempo, mais importante que os prestadores de serviço façam com que todo esse tempo seja uma boa experiência. Porque quanto maior o tempo, mais riscos da experiência não ser positiva em alguns desses momentos. Em uma experiência, a gente tem o que a gente chama de efeito halo, ou halo, como alguns preferem. Se você tem uma experiência ruim, dentre toda a experiência proporcionada por aquele serviço naquele prazo, você tende a julgar a experiência toda com base naquela experiência ruim. Então, a gente dá um exemplo de um restaurante. Você vai ficar ali mais de 1 hora no restaurante. Se você tiver alguns minutos de frustração dentro dessa hora que você vai gastar no restaurante, é comum que o cliente julgue toda a experiência que ele teve com base naqueles poucos minutos que foram frustrantes. Daí a importância de, dentro daquele prazo determinado para a prestação de serviço, ele ter uma experiência positiva durante todo aquele período, durante todo aquele prazo. E alguns serviços, a experiência é positiva diretamente relacionada com o tempo. Você pode ter um ótimo serviço, mas se você tinha a percepção que o serviço tinha que demorar mais e ele foi muito rápido, isso pode levar a uma percepção negativa quanto ao serviço. Você tem um serviço aí
a gente falou um serviço de massagem, e você não quer que a massagem dure 5 minutos, você quer que uma massagem dure 1 hora, que seja toda 1 hora de um bom serviço prestado, né? Então, em muitos serviços, você quer ter o seu tempo para ter essa experiência com o serviço. E esse tempo ele precisa ser, de certa forma, preenchido como uma experiência positiva. E aí você tem uma série de elementos que pode tornar essa experiência positiva. Esses elementos, eles precisam ser utilizados nesse sentido. Então, seja uma música de fundo, seja um café, uma água que é oferecida. A gente falou na aula passada de espera e de como que você pode modelar a percepção de tempo do cliente. Então, se ele está ali em espera, como que ele pode ocupar aquele tempo de espera de forma a não se frustrar com aquela demora. Isso é extremamente importante. Se eu vou no serviço de fast food, eu quero que seja rápido. Agora, se eu for em outro tipo de serviço, eu quero que, se eu vou num show, eu não quero que o show seja rápido. Eu não quero que o show termine em 30 minutos, eu quero que o show seja o mais longo possível. Isso tem um impacto na percepção de qualidade. A gente ouve pessoas falando, pô, fulano, a banda tal, ela tocou 4 horas sem parar. E isso é algo positivo. E quando ela faz os seus intervalos, ela ocupa o tempo dos ouvintes, como? Ela coloca um DJ, então ela está sempre buscando ocupar esses espaços que são necessários, de forma a não gerar uma frustração que possa prejudicar, no efeito ralo, o julgamento de todo o serviço. Daí a importância dessas qualidades de experiência, né? Do participante perceber que ele está ali, que ele tem a sua participação, que ele é um consumidor, mas que ele está tendo uma experiência no consumo do serviço. Então, a gente vem com o pós-compra, que é a adoção. Então, você tem a avaliação dos resultados, né, quanto àquela experiência. Essa avaliação, ela é mais difícil em serviço, ela é mais subjetiva, principalmente para os leigos. Isso é muito mais subjetivo, é muito mais algo relacionado à emoção, à psicologia, aos sentimentos envolvidos, né? A forte influência do ambiente na prestação de serviço. Então, o serviço que é prestado em local, esse local tem um impacto grande na percepção de qualidade, né? No julgamento final que vai ser feito, e esses elementos objetivos vão servir para avaliação, que pode ser positiva e levar a uma adoção, ou pode ser negativa e se resumir a essa experiência única. E quais que são esses fatores de influência que pesam no momento de avaliação para levar a decisão de compra? Esses fatores, eles podem ser culturais. Os fatores culturais levam em consideração os valores culturais e subculturais. Então, a gente tem uma grande cultura, que é macro, né, a cultura brasileira, por exemplo, e subculturas dentro dessa grande cultura. E essas subculturas são um tanto quanto distintas, que são já subculturas, são culturas mais regionais, às vezes de nichos, né, que estão relacionados a questões de tradições, de religiões, de família, né, e aí entram esses valores que são o que a gente chama de valores subculturais. E também as classes sociais também são entendidas como fatores culturais, nesses fatores de influência na decisão de compra, né? Isso tem um peso nessas classes sociais, que já entra a questão do status, o que é importante, né? As pessoas se identificam como de certas classes e têm um consumo equivalente a isso, porque é um funcionamento cultural.
Então, quando a gente fala de cultura de consumo, tem muito a ver com isso. Então, a gente pega aí, a gente falou de vestimenta, a gente falou de música, a gente falou de restaurante. Então, as pessoas, a gente tem em subculturas os gaúchos que vão procurar um CTG ou uma churrascaria. A gente tem os cariocas que vão procurar uma roda de samba e uma feijoada de domingo. Então, o impacto dos valores culturais e subculturais, ele é muito forte nessa tomada de decisão. Ele tem o seu impacto nessa tomada de decisão que leva ao consumo de certos serviços específicos. E saber isso é importante para a gente saber se comunicar na linguagem que eles estão acostumados, e atender às expectativas como elas existem. Outro fator de influência forte são os fatores sociais, o impacto que a família tem na tomada de decisão de um consumo. Então, a gente sabe que, às vezes, os pais influenciam nas decisões dos filhos para qual curso que eles vão fazer. E isso tem a sua importância. Reconhecer isso, reconhecer a decisão, o peso da família nesse processo decisório. A gente tem pais que gostam de uma marca de veículos e convencem os filhos a também seguir naquela mesma marca. O impacto, a influência dos pais na tomada de decisão de filhos é muito grande nesse sentido, de tomada de decisão de consumo, inclusive de consumo de serviço. Então, aos grupos de influência, os amigos, os colegas de trabalho, que podem influenciar em tomadas de decisão de consumo. Amigos próximos, namoradas, noivos, tudo isso impacta também nas tomadas de decisão de consumo, de onde comer, o que fazer, onde ir, o que adquirir, quais serviços a serem consumidos, tem um impacto também por esses grupos de influência, onde também entram grupos de influência de pessoas que não são próximas, mas que são referências. E os papéis sociais, como a gente viu, existem os papéis sociais que geram certos comportamentos de consumo. Os pais mudam. Quem não é pai, quando se torna um pai, ele muda o seu comportamento de consumo, porque já inclui aí comportamentos de consumo que são típicos de pais, em questão de roupas, em questão de alimentações, em questão de acessórios, que são voltados exatamente para os pais, e entra uma série de serviços nesse sentido, que se você tem certa profissão, se você tem certo papel social, isso te leva a tomar decisões de consumo um tanto quanto específicas pela seu papel, sua posição social, e isso é muito claro. Há também os fatores pessoais, como a gente viu, a idade influencia na questão de tomada de decisão. A gente muda o comportamento de consumo conforme muda a idade. A gente adquire outros valores, outras prioridades, e isso impacta na tomada de decisão. A ocupação, como foi dito, a ocupação não só profissional, mas de trabalhos voluntários, de hobbies, o estilo de vida, como a gente viu, se você escolhe um estilo de vida de atleta, isso vai impactar no seu consumo. Se você escolhe de vegano, e por aí vai, um estilo de vida mais hipster, tudo isso vai impactar nas suas decisões, no seu comportamento de consumo. As suas finanças vão decidir também o seu comportamento de compra, claro, em crises econômicas, em situações econômicas precárias,
o preço vira uma variável determinante, o que antes podia não ser, e a própria personalidade, né? Pessoas extrovertidas têm um comportamento de consumo diferente de pessoas introvertidas, e outras características, outros traços de personalidade. Aí a gente entra e tem o Big Five, que é um instrumento de avaliação de personalidade, é um instrumento mais validado mundialmente de traços de personalidade, mais utilizado em larga escala, e que consegue identificar alguns aspectos de traços de personalidade, não só introversão e extroversão, mas outros aspectos de traços de personalidade e que impactam, sim, na tomada de decisão, no seu comportamento de consumo. E, por fim, nós temos a situação psicológica. Há pessoas que consomem mais quando estão tristes, há pessoas que consomem menos, que são mais retraídas, né, quando estão numa situação psicológica negativa. As pessoas podem estar em uma situação de motivação que levam ao consumo, e essa motivação, como a gente viu, ela é momentânea, ela tem intensidade, ela tem direção. Tendo essas três características, isso impacta no seu comportamento de consumo. Então, eu posso estar motivado a comer e não estar motivado a praticar um esporte. Eu posso estar motivado a praticar um esporte e não estar motivado a comer, e daí por diante. Né? A percepção que a gente tem é impactado também pelo nosso humor, pela nossa situação psicológica. Então, às vezes ocorre algo e, dependendo de como a gente está, a gente percebe esse algo de uma maneira diferente. Então, a gente pode overreaction, né? Então, a gente pode ter uma reação exagerada para ter uma percepção que está sendo influenciada pela nossa situação psicológica. E isso leva a uma mudança no comportamento de consumo. Né? Então, pessoas que estão num efeito de grande alegria ou de grande tristeza, percebem as coisas diferentes, e isso impacta em como elas consomem. Né? Então, você também está numa fase de aprendizagem, te abre as portas, a mente, para novas experiências de consumo de serviços, assim como as suas crenças, que podem mudar com o tempo, também podem impactar no consumo de serviços, e isso muda completamente a forma com que você consome, desde livros, vestimentas, até as férias, pelas crenças que você tem e que você pode ter mudado, opiniões que você tem que você pode ter mudado, e tudo isso tem o seu impacto como influência no comportamento de compra. E quais são os tipos mais comuns aí de comportamento de consumo de serviço? A gente tem a compra habitual. A compra habitual ela é muito sensível ao preço, então os fumantes que fumam mesmo cigarro, que compram num certo estabelecimento, se eles veem que esse estabelecimento subiu o preço, eles são mais sensíveis a mudar o estabelecimento para consumir aquele cigarro, comprando em outro lugar que é mais barato, porque a relação deles não é com aquele serviço prestado do estabelecimento, e sim com o produto, que é o cigarro que eles costumam fumar. Então, se você frequenta bares com certa frequência e um bar aumenta muito o preço da bebida, você vai provavelmente evitar esse bar e começar a frequentar outros bares em que não sofreu esse aumento no preço. Então, as compras que são habituais que você faz, padaria, alimento, várias compras que são mais rotineiras, elas são mais sensíveis ao preço. Você vai tendenciar, como você tem um investimento grande nela, por fazer uma compra diária ou semanal, mudanças de preço te levam a mudar o seu prestador de serviço. Né? Agora, é diferente quando há uma busca de variedade. Quando você
está em busca de variedade. Então, você quer algo diferente, e você tem uma limitação ali entre os prestadores de serviço, um novo entrante do mercado, um novo prestador de serviço, vai impulsionar aí a experiência das pessoas com esse lançamento, com essa novidade. Foi dado o exemplo de restaurante, um exemplo de bar. Então, se você é um grande frequentador de bar e abre um novo bar, isso te leva a querer conhecer aquele novo bar. Então, você está sensível a esses lançamentos. Se você é um grande comprador de roupa, não de roupa habitual, mas de roupa de grife, lançamentos te levam a querer fazer essa aquisição. Então, há alguns tipos de mercado e alguns tipos de cliente que estão sempre em busca de variedade, e aí há necessidade do prestador de serviço focar em lançamentos, de forma a não perder esse cliente, de forma a trazer esse cliente de volta. Também há um comportamento de busca de redução de dissonância cognitiva. O que é dissonância cognitiva? É aquele seu sentimento de mal-estar com uma decisão. Então, um exemplo clássico que no livro do Comportamento Organizacional, do Felipe Sobral e outros autores, eles dão um exemplo clássico de dissonância cognitiva, que é: você odeia cinema nacional. Sempre falou mal de cinema nacional. Mas aí você foi convidado para a solenidade do Festival de Cinema de Gramado. Então, você sente aquele mal-estar, aquela dissonância cognitiva. Você quer ir no festival, mas é um festival que você sempre julgou mal. Então, a sua ação, o seu comportamento, ele está indo contra o seu discurso. E aí, ou você vai ter que submeter o seu comportamento à sua vontade e não ir no festival, ou você vai ter que mudar o seu discurso. Né? Então, mudar a sua cognição, a sua opinião sobre aquilo. E a dissonância cognitiva é isso. E ela ocorre muito em compra. É comum você ver, você passa na frente de um estabelecimento, um prestador de serviço, e vê lá o serviço X, que era R$500 e está por R$300. E você acha excelente, você sempre quis, mas achava caro. 300, você faz o seu julgamento cognitivo e acha que é um preço adequado. Então, você vai e consome aquele serviço. E uma semana depois, você passa na frente daquele estabelecimento e vê que o serviço está em nova promoção e está por R$200. E você se sente incomodado. Você se sente no prejuízo. Porque você pagou 300 e agora as outras pessoas estão obtendo aquele mesmo serviço por 200. Então, isso te leva a uma dissonância cognitiva, e aí você, às vezes, vai buscar corrigir essa dissonância. Né? E daí a importância do pós-venda nessa dissonância cognitiva, né? De você tentar reduzir essa dissonância cognitiva, de pessoas que, de certa forma, se sentiram lesadas, prejudicadas por alguma ação. Elas, no primeiro momento, se sentiram satisfeitas, felizes, mas no segundo momento tiveram um mal-estar. Por isso, e aí vem o pós-venda para tentar remediar isso e levar a adoção, levar a um novo comportamento de compra. Né? E as compras complexas. As compras complexas são aquelas que são sensíveis ao acesso à informação e a valores agregados. Ou seja, como é uma compra complexa, que você tem que levar um julgamento a fundo, porque se trata de algo que vai ter um impacto na sua vida a longo prazo, ou algo que vai demandar um investimento muito alto, então você está mais sensível
não tanto ao preço, ou de ser uma novidade, mas em saber as informações detalhadas sobre aquilo e o que você vai adquirir de valor agregado. Então, como a escolha de onde eu vou fazer um curso, né? Se for um curso de graduação, um compromisso de 4, 5 anos, uma pós-graduação, um compromisso de 1 a 2 anos, um mestrado, 2 anos. Então, isso te impacta. Você quer o máximo de informação possível e saber o que é a escolha da instituição A, B ou C vai te agregar em valor, né, para você tomar essa decisão. Você não vai tomar tanta decisão pelo preço ou por ser um curso novo, e sim com essas questões que são mais complexas de se decidir, né? Isso, de certa forma, ocorre em vários serviços. E aí, essa tomada de decisão complexa, ela se encaixa no que a gente chama de modelo racional de decisão. Nós temos 4 modelos tradicionais de tomada de decisão. Eles surgiram a partir de Herbert Simon, que é um Nobel em economia, que veio na década de 70 com os resultados do seu estudo, que trouxeram a questão de comportamento, de consumo. Antes, a gente via o consumo pela visão econômica de demanda e oferta, e aí a precificação com base em grande demanda e baixa oferta, né? E Herbert Simon veio trazer o que hoje para nós é muito óbvio, que não é assim que se define o consumo, que existe um comportamento por trás, né? E que as decisões que são feitas de uma maneira racional, elas são poucas as decisões de consumo. A gente só tem uma decisão racional, toma uma decisão racional de consumo para coisas que demandam muito tempo de dedicação ou muito investimento. Por quê? A decisão racional demora. E aqui a gente tem um fluxo de como ocorre a tomada racional de decisão, de um autor que eu gosto muito, Ken Ismail, que trata de coleta de informações, da análise racional de informações, ou seja, você vai quantificar, vai mensurar, vai dar notas para essas informações, pesos para essas informações. Então, você vai delimitar quais são as alternativas. Você vai ter todas as alternativas na mesa. Então, você faz a avaliação de cenários e vai tomar a melhor decisão. Vai escolher a melhor opção. E aí vai implementar essa decisão. Então, isso é feito quando você vai adquirir uma empresa. Né? Uma empresa que vai adquirir outra, ela procura fazer uma análise complexa, racional e completa. Ela vai buscar todas as informações quanto às empresas que estão disponíveis para compra. Ela vai fazer uma análise, vai dar notas para critérios, ela vai verificar as alternativas, vai avaliar os cenários e vai escolher a melhor opção. Porque a gente está falando de algo que envolve um grande investimento. A compra de carro deveria ser uma compra racional. Você tem todas as informações disponíveis, dos carros disponíveis, dentro daquele perfil de carro que você deseja, você tem todas as informações de desempenho, de consumo, de custo de manutenção, de preço de revenda, de serviços agregados, de disponibilidade de peças no mercado, de tudo. Você tem todas as informações, tem comparativos, tem revistas e sites especializados que fazem comparativos racionais ou profissionais de credibilidade. E aí você conseguiria avaliar todos os cenários, verificar preço, peso disso para você, os seus critérios de avaliação e escolher a melhor opção. Entretanto, muita gente ainda faz uma compra comportamental. E aí a gente vai ver agora como que é o modelo comportamental de decisão, que é o modelo de escolha de muitos serviços.
Modelo comportamental também é fonte de um trabalho de pesquisa publicado por mim. Você também tem a coleta de informações, só que você não tem todas as informações de todos os prestadores de serviço. Então, você faz ali uma escolha que pode ser aleatória ou não, ou conforme uma variável específica, e você faz uma análise superficial, porque você não tem acesso a todas as informações. Essa análise superficial te gera algumas poucas opções. Então, geralmente as pessoas trabalham com até 3 opções, de uma forma geral, nessas questões, e aí você faz uma escolha intuitiva, porque você não tem todas as informações para saber qual que é a melhor opção. Então, você vai buscar só uma opção que seja satisfatória, que você tenha a intuição de que vai ser satisfatória, e você vai implementar essa decisão. Então, quanto mais subjetivo for os critérios de avaliação e percepção de qualidade de um serviço, mais o modelo comportamental vai ser utilizado na tomada de decisão. A gente falou aqui de agência de publicidade. Uma empresa que precisa de uma peça para daqui a um mês, ela não vai ter condições de mapear todas as agências do Brasil, ter todas as informações a respeito de todas as agências, dar nota para todas essas opções, selecionar, avaliar os cenários e fazer a melhor escolha, porque há uma série de subjetividade envolvida aí. Então, eles vão fazer um mapeamento superficial, vão buscar informações superficiais que estão disponíveis e vão fazer aí uma escolha intuitiva de qual que é a melhor para eles, para essa campanha, para essa peça publicitária. Porque é uma tomada de decisão que não vai impactar gigantescamente na vida daquela organização, não vai impactar ela para o resto da vida dela, de uma forma geral, claro, dizendo que tomar uma decisão racional demandaria muito tempo e investimento para ir atrás de todas as informações, o que não compensa que seja uma decisão racional. É uma decisão mais comportamental, mais intuitiva. E aí a intuição, ela é importante, e a intuição está diretamente relacionada com a sensação de confiança. E essa sensação de confiança, muitas vezes, vem de pessoas próximas ou pessoas com credibilidade, que tem uma opinião favorável sobre aquele prestador de serviço. É assim que ocorre a maioria das decisões de compra. É assim que ocorre uma decisão de qual restaurante nós vamos nesse final de semana. Todas essas decisões, elas são muito mais intuitivas do que 100% racionais, porque nós não temos todas as informações sobre todos os prestadores daquele setor para tomar uma decisão racional. 99,99% das nossas decisões são comportamentais. Isso que o Herbert Simon descobriu e isso que gerou o prêmio Nobel para ele. Há também o modelo incremental de decisão. O modelo incremental de decisão são decisões que não têm um grande impacto final. Então, você tem a coleta de informações, a análise daquelas informações, define as alternativas, escolhe uma opção que seja satisfatória. Claro, ninguém vai escolher uma opção insatisfatória. Você experimenta essa decisão, essa opção satisfatória, e aí faz uma nova análise, uma nova opção, uma nova experiência, uma nova análise, uma nova opção, uma nova experiência. Então, você vai conseguindo, incrementando, você vai se dando a oportunidade de experimentar outras opções para escolher qual que você prefere. E isso ocorre em muitos serviços. Então, eu vou escolher diferentes prestadores de serviço daquele mesmo serviço para ver qual que eu vou ficar definitivo. E aí você achou aquele que mais te satisfez, e aí você vai permanecer nele enquanto você estiver satisfeito. Não está satisfeito, você volta ao ciclo de verificar outras alternativas, escolher uma satisfatória, experimentá-la e comparar com outras até achar uma que você esteja mais satisfeito.
Eu dei o exemplo aí, a gente falou várias vezes do exemplo de restaurante. Imagina que você tem um restaurante e você quer achar um cardápio ideal. Então, você vai fazendo experiências no cardápio. Vai retirando alguns pratos, incluindo outros, e testando esses outros pratos. E mensurando os resultados desses outros pratos, a satisfação alcançada com esses outros pratos. E aí você faz outros testes e vai testando para verificar o ticket médio, a satisfação, a quantidade de pedidos daquele novo prato, para no final você ter uma seleção de um cardápio que seja o que mais te satisfez nessas questões que são mais importantes para você, de satisfação do cliente, de ticket médio, de opções, de ingredientes e por aí vai. Então, é muito comum que você tenha a possibilidade de seguir um modelo incremental de decisão nas situações que você pode fazer essas experiências, experimentar diferentes alternativas a um médio e longo prazo para escolher a mais satisfatória para você. Então, é comum que você vá fazendo isso. Café, qual que vai ser meu café preferido? Eu vou visitar 10 cafés. Né? E é isso, eu elegi um que é onde eu vou frequentar mais. Então, essa é uma visão de modelo incremental de decisão do cliente, e a do restaurante é um modelo incremental de decisão do prestador de serviço. Né? E também o que a gente chama de modelo político. O modelo político, ele não segue nenhuma dessas regras. Você não está em busca de uma opção que seja a melhor opção, uma opção positiva, uma opção satisfatória. Porque existem tantos fatores, indivíduos e grupos envolvidos, que você apenas busca um consenso. Nesse consenso, você abre mão de muitas vezes, de uma opção satisfatória para que se alcance aquele consenso. E esse consenso, ele leva em consideração outros fatores que não os fatores que são satisfatórios, mas sim os interesses dos indivíduos, os interesses de grupos, para se tomar uma decisão em conjunto. Então, ele chama um modelo político, a gente sempre vai remeter o modelo político à Câmara, ao Senado, e é bem isso, né? O modelo de tomada de decisão lá é diferente, não é uma avaliação racional, muito menos uma avaliação comportamental, e nem pode ser uma avaliação incremental, porque as decisões têm um impacto, muitas vezes um impacto a longo prazo. Então, elas são decisões políticas, elas levam em consideração uma série de outros fatores que não necessariamente estão diretamente ligados ao fim daquela decisão. Então, você tem ali uma decisão que está relacionada à saúde pública, e a maioria dos fatores que vão ser levados em consideração não estão relacionados em saúde pública, sim nos interesses políticos, dos políticos enquanto indivíduos, dos partidos enquanto grupos, enquanto instituições, das bancadas enquanto grupos. E esses interesses muitas vezes vêm acima dos interesses da população, que seria aquela decisão melhor ou mais satisfatória. E aí, quando a gente compara esses 4 modelos de tomada de decisão que são existentes, presentes no nosso dia a dia, e nas empresas, nas organizações, no comportamento de consumo, a gente consegue verificar por 2 eixos, o de eficiência em coordenação e o de congruência de objetivos. Então, o modelo racional, ele tem alta coordenação, porque ele segue um raciocínio lógico, etapas claras, e é feito dentro de um cronograma. E ele tem uma alta congruência de objetivos, já que ele é feito exato para um objetivo um tanto quanto específico, e ele vai alcançar esse objetivo, porque ele vai estar seguindo um método. Já o modelo comportamental, ele vai alcançar o objetivo, né, porque é um modelo que está em busca de uma opção satisfatória, só que ele tem uma baixa coordenação, porque ele é feito com base em intuição e não em informação, em processos formais,
como é um modelo de tomada de decisão racional. Quando a gente pega o modelo incremental, ele tem uma coordenação baixa, já que é um modelo que você vai experimentando, né? Então você vai incrementando as suas opções, as suas opiniões sobre aquelas opções, e também uma congruência de objetivos baixa, já que é algo de experimentar. Deixa eu experimentar para saber como que é, para poder formar uma opinião. E o modelo político, ele tem uma coordenação alta, então ele é feito de uma maneira um tanto quanto sistemática, né? Então a gente tem aí todo um sistema político por trás, com regras definidas, isso realmente ocorre, você solicita que retire de pauta para avaliação, tem as reuniões, então, mesmo que não esteja formalizado, existe aí um processo que é cultural, que coordena esse processo político. Ele não é feito de uma maneira diferente, ele é feito da mesma maneira há décadas, né? Só que tem uma congruência de objetivos um tanto quanto baixa, já que o objetivo final nem sempre é o alcançado, já que tem que se atender os objetivos dos indivíduos, dos grupos e das instituições que têm o poder de tomada de decisão. Era isso que a gente tinha para hoje. Hoje foi um pouco mais rápido, pelo foco aí comportamental, mas se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês.